Portanto, a concentração de ácido ali é a concentração de quem? Do ácido que eu usei na minha solução. Então, se eu fiz uma solução que é intencionalmente 0,10 mol por litro em ácido acético e é intencionalmente 0,10 mol por litro em acetato de sódio, a concentração de acetato é a do sal, não é a do equilíbrio, porque a do equilíbrio do ácido é muito pouquinho, e a concentração de ácido é a concentração nominal do ácido, porque o tanto que sofre ionização é muito pouco. Tá claro? Isso quer dizer o quê? Que se eu tenho ácido acético e acetato, se eu coloco ácido no meio, esse ácido vai reagir com o acetato e vai gerar ácido acético. Ele não vai ficar livre para modificar o pH. Se eu coloco OH-, esse OH-, ele também vai reagir com o H+, que veio do equilíbrio do ácido acético, e vai gerar acetato. E não vai modificar o pH também. Isso é uma solução tampão. Eu tenho espécies químicas no tampão que reagem com o H+, e com o OH- que eu estou colocando, impedindo que o valor do pH se altere muito. Conceitualmente, vocês entenderam isso? Como é que funciona? É por isso que eu tenho que ter um ácido fraco e o seu sal. Se eu não tiver um ácido fraco e o seu sal, esse casamento dos dois equilíbrios não vai funcionar. Credo, eu nocauteei vocês, hein? Tá todo mundo... Eu diria o seguinte, olha. Eu diria que 2/3 da sala, saúde, entenderam o que eu falei? Isso é uma pergunta, é dor no braço? Diga. Do mesmo jeito. Porque, olha para o tampão ácido acético e acetato. Você está usando uma base ali, não está? Que é o acetato. As bases de arrênios, elas geralmente, eu não estou conseguindo imaginar que uma base de arrênios que seja fraca. Tá certo? Mas você pode pensar com uma base, por amônia, exemplo clássico é amônia. Amônia é uma base de Bronsted-Lowry e você faz o tampão. Como é que é um tampão de amônia? Com quem que é? Se um tampão com ácido acético é ácido acético acetato, um tampão com amônia é quem? Amônia e amônio. É o seu sal, é a base fraca, que é a amônia, e o seu sal. Tá certo? Existe um tampão que também é usado com alguma frequência em bioquímica, que é o tampão borato. O pH do tampão borato é 9, entre 9, normalmente é ao redor de 9. E a gente entende por que é ao redor de 9, por que deixa o meio alcalino, quando a gente compara as constantes de ionização do ácido bórico, que são todas muito elevadas. Então a gente tem um comportamento de cara, um comportamento de base. Eu sempre vou ter o ácido conjugado, né, para poder fazer o tampão. Mas quem define o pH é a natureza da substância que eu escolho. Eu posso repetir o quê? Desculpa. O tampão eu tenho que ter um ácido fraco e o sal correspondente, né? Ou uma base fraca e o sal. Então, ácido fraco e o sal que a gente viu, ácido acético, acetato. A base fraca e o sal é por exemplo, amônia, cloreto de amônio. Isso forma um tampão. Mas vamos imaginar que eu vou fazer a titulação de ácido acético usando hidróxido de sódio. Se eu fosse medir o pH, né, eu vou colocando, isso aqui é o volume do titulante, e esse aqui é o pH. Então, normalmente, o que a gente faz é assim, né, o que se espera, o normal, a bureta, aqui você tem o titulante, aqui você tem o Erlenmeyer, que tem a substância a ser titulada.
Aí eu vou acrescentando o volume do titulante, né? Vocês vão fazer na sexta-feira exatamente isso. Bureta na frente de vocês, retinha, tá certo? Alinhada. Menisco no nível dos olhos. Vocês vão abrir a torneira, né? Segurando, como vocês já sabem, a torneirinha. A mão direita, isso para os destros, a mão direita agita o Erlenmeyer, tá certo? O que vai acontecer? Se eu estou medindo o pH daqui de baixo, então, se eu estou usando, por exemplo, aqui, eu estou colocando um NaOH. E aqui, eu tenho um ácido forte, como um ácido clorídrico, por exemplo. A minha curva, ela tem uma carinha que vocês conhecem muito bem. Tá certo? E se é um ácido forte, uma base forte, essa titulação aqui, a mudança que eu vou ver na coloração do meu indicador, vai acontecer num pH, o ponto de equivalência, perdão, né, quando com a base eu consumo todo o ácido que está aqui, vai acontecer ao redor de 7. Tá certo? Essa é a curva com uma cara típica. Se eu acrescento agora, se eu faço a titulação usando hidróxido de sódio, se eu faço a titulação de um ácido fraco, o que vai acontecer? Esse esquema aqui está muito... O que vai acontecer com essa minha titulação? À medida em que eu coloco NaOH aqui, o que eu vou formando? A espécie que interessa, vai formando água e o quê? Acetato. Quando eu tiver neutralizado com a base metade do ácido aqui, eu vou ter uma solução equimolar de ácido acético e acetato de sódio, não vou? Vamos lá, gente, um esforço. Os minutos de misericórdia para mim, por favor. Eu estou colocando hidróxido de sódio aqui. Eu tenho um ácido acético e eu quero conhecer a concentração de ácido acético que eu tenho aqui. Vocês vão fazer isso na sexta-feira. Vocês vão titular vinagre. À medida que eu coloco o hidróxido de sódio, ele vai reagindo com o ácido acético, vai neutralizando o ácido acético e vai produzindo acetato, não é? Que fica aqui em solução. Quando eu tiver consumido metade de todo o ácido acético, usando o NaOH, eu vou estar numa condição na qual a concentração de ácido acético remanescente vai ser igual à concentração de acetato. Isso aqui é uma condição de tampão, não é? É ou não é? Então, se eu fizer essa curva de pH em função do volume do titulante, eu vou formar uma solução tampão. Vai chegar uma hora, a gente vai... O restinho da aula eu vou fazer só uma continha para vocês verem qual que é o tampão, né, o pH de uma solução tampão. O que vai acontecer é que vai ter uma hora que o pH vai ficar aqui. Vai ter essa curva, cara. Eu vou acrescentar titulante e o pH não vai mudar. Ele vai ficar ao redor de 4,7. O que acontece? Eu continuo acrescentando o hidróxido de sódio, e eu vou continuar neutralizando o acetato e formar... Vou continuar neutralizando o ácido acético e formando acetato. Vai ter uma hora que a concentração de acetato vai ser maior do que 10 vezes... Vou simplificar. Vai ser bem maior do que a concentração de ácido acético. Quando isso aqui acontecer, eu rompi o tampão. Não tem mais tampão. Eu tenho majoritariamente uma solução de acetato. E aí, se eu continuar com a minha titulação, eu vou ter uma coisa assim. Então, essa região de patamar aqui, houve a formação de tampão. Então, se perguntarem para você, você pode fazer um tampão só com um ácido fraco? Você fala sim,
Se eu puder neutralizá-lo, mais ou menos metade, né, do ácido que eu tenho, com uma base forte eu vou ter um tampão, porque eu vou ter acetato e vou ter ácido acético. Aí eu posso fazer um tampão com uma base, só com a base fraca? Lógico, desde que você use um ácido forte para neutralizar. Se você parte de uma solução de amônia, que é o que vocês vão fazer com um produto de limpeza, vão titular amônia com HCl, quando vocês tiverem neutralizado metade da amônia que vocês têm ali no produto, vocês vão ter uma mistura equimolar de amônia, NH3, com amônio, que é o seu sal, NH4, isso é um tampão. Aí, se vocês não vão fazer isso, mas se vocês traçassem a curva de titulação, vocês iam ver que tem uma faixa de concentração que o pH, vocês meio que temperatura, que o pH não ia modificar enquanto você coloca o ácido ou a base. Ácido forte com base forte, tá? Vocês aguentam mais 10 minutos para a gente terminar isso aqui? Azar o seu. A gente tem que terminar. Ó. Mas isso aqui é pouquinho que falta para a gente ver. Eu vou pegar essa equação aqui, gente, eu vou pegar essa equação, eu quero chegar numa expressão para calcular o pH de soluções tampão. Esse é o meu objetivo. Porque se eu tenho uma equação para calcular o pH de solução tampão, eu também consigo acertar concentração de sal e ácido, ou de sal e base, para ter um pH que eu quero. Então, como é que você chama? A Camila... se a orientadora dela falar assim, Camila, faz agora um tampão para mim, mas eu quero pH 7,5 para esse tampão fosfato. Ela vai ser capaz de, usando essa equação que nós vamos resolver rapidamente agora, ela é capaz de acertar as concentrações do ácido e do sal, ou da base e do sal, para ter exatamente aquele pH. E olha como é fácil. Eu, na verdade, eu quero menos o log disso aqui. Então, eu vou isolar a concentração de H+. Aqui, eu sei que eu vou usar a concentração do sal, nominal. E aqui eu sei que eu vou usar a concentração nominal do ácido. Então, só vou isolar aquilo ali, olha. Eu tenho que o Ka é a concentração do sal vezes a concentração de H+, dividido pela concentração de ácido. Alguém tem algum problema com esse jeito de escrever? Todo mundo entendeu? Então, eu vou passar tudo isso para lá, eu vou ter Ka vezes a concentração do ácido sobre a concentração do sal é igual à concentração de H+. E aí vou aplicar menos o logaritmo dos dois lados. Olha que maravilha. Vou fazer menos o logaritmo aqui e vou fazer menos o log aqui. E vou escrever de lá para cá. Menos o log de H+ é o pH. Então, isso aqui, menos o log de H+, é o pH. Isso aqui eu posso abrir, né? Então, vai dar menos o log de Ka. Eu já falei para vocês que o P quer dizer menos log de alguma coisa. Não é isso? Então, se eu falar Px, eu estou dizendo menos o log desse valor de x. Então, menos o log da concentração de H+ é o pH. Menos o log do Ka é o famoso pKa.
saúde, menos o log. Eu inverti, não, tá certo. Menos o log da concentração do ácido. Essa aqui é a equação de Henderson-Hasselbalch. Oi? Desculpe, eu não entendi. Isso porque eu perguntei se todo mundo tinha entendido, né? Se eu penso na mistura de ácido acético e acetato, que é o exemplo que eu estou dando, esse acetato aqui, ele tanto pode vir do equilíbrio do ácido acético, como pode vir do sal. Só que o que vem do sal, a concentração é muito maior do que o que vem do equilíbrio. Então eu posso pegar direto a concentração do sal. Para o ácido acético a mesma coisa. Eu tenho a concentração que vem do ácido acético e a que vem da hidrólise do acetato. Só que o que vem da hidrólise do acetato é muito menor do que o que vem da concentração nominal do ácido. Então aqui é a concentração S, que é a concentração do sal, e aqui é o A, que é a concentração do ácido. Essa equação de Henderson-Hasselbalch vai ser a equação que nós vamos usar mais no final do semestre para calcularmos as concentrações de ácido e sal que nós precisamos para obter um determinado pH. Nesse exemplo, que nós pegamos, né, considerando a concentração do sal, que é igual à concentração de acetato, igual a 0,10 mol por litro. E a concentração de ácido, que é a concentração de ácido acético, no tampão ácido acético acetato, 0,10 mol por litro. E sabendo que o Ka do ácido acético é 1,8 vezes 10 a menos 5, a gente pode calcular o pH desse tampão. E você pode calcular o pH do tampão que você faz, porque você sabe que é um tampão que usa dihidrogênio fosfato e monohidrogênio fosfato. Me corrija se eu estiver errada, pode ser diferente. Como é que eu faço? Quanto que é o pKa disso? É menos o log de 1,8 vezes 10 a menos 5. Alguém pode calcular, por favor? Oi? Ali é a concentração do ácido ou da base, de amarelo? Ali em cima. Não, ali em cima do ácido. Eu também tenho fome, eu também tenho sono. Isso aqui é a concentração do ácido. Quando eu estava escrevendo isso aqui, eu estava pensando em falar para vocês que esse sal aqui é uma base. É por isso que saiu base aqui. Então eu tenho um ácido e a sua base conjugada. Né? Oi? 4,74 com 2 algarismos significativos. Perfeito. Então o pH vai ser igual a 4,74 menos o log de 0,10 sobre 0,10, que é 1. Log de 1 é 0. Então, o pH desse tampão é 4,74. Aí a Camila vai falar assim, Dalva, tudo bem, mas a minha orientadora ou orientador? A minha orientadora quer que eu faça uma solução tampão não com pH 4,74. Ela quer que eu faça um tampão ácido acético acetato com pH 4,90. É fácil, né? Porque isso aqui tem que ser 4,90, isso aqui não muda, é 4,74.
Então, você vai ter 4,90 menos 4,74, vai dar 0,16. 0,16 vai ser menos o log da concentração do sal, do ácido sobre o sal. Vocês vão ter a razão de concentração. Aliás, para pH 4,90 nesse caso, eu tenho que aumentar a concentração de quem? De ácido acético ou de acetato? Aqui as concentrações são iguais, né? Do sal e do ácido. Se eu quiser um pH 4,90, quem que eu tenho que aumentar? O sal ou o ácido? O sal, é óbvio. Se eu colocar ácido, o meio vai ficar mais ácido, o pH vai descer e não subir. Quando eu coloco o sal, é que eu estou aumentando a hidrólise, e a hidrólise está gerando OH-, portanto o pH deve subir. Mas o quanto que eu tenho de colocar a mais, essa razão aqui que vai me dar. Então, nesse caso, vai dar 0,16 é igual a menos o log da concentração de ácido sobre sal. Só que é base 10, eu vou ter 10 elevado a menos 0,16 é igual à razão das concentrações.